Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, se é de manhã, de madrugada, de tarde. Me chamo Júlio. A gente tem um canal, eu e minha esposa, de artesanato, que nós fizemos de cesta de café da manhã, plantas. Só que fugindo um pouco, mané, do trabalho. Vocês estão até vendo aqui que eu tenho um trabalho aqui que eu vou mostrar ele, mas o que me levou a eu querer fazer isso. Eu estava ali no meu cantinho, que é um cantinho pequenininho, bonitinho, que Deus abençoou para mim poder fazer. A minha vizinha, ela é missionária, e veio falar comigo assim: eu tive um sonho, uma visão, eu não me recordo muito, que Deus mandou você ver como é que você enxerga ele por dentro. Eu falei, mas eu não sei como é que é isso, eu não entendo muito da parte evangélica, porque eu entendo muito do catolicismo. Então não tem como eu saber distinguir uma coisa a outra. Então ela falou assim, mas você vê. Então eu falei assim, pô, você tenta me dar uma ideia mais ou menos. Ela, mas o Espírito Santo ela vai te guiar e é mais ou menos assim, me explicou um pouco. Então assim, gente, aí ela me passou uns dizeres e que assim, o que significa que o Senhor vê o coração? Samuel 16, versículo 7. Vamos lá. As pessoas tendem a julgar o caráter e o valor dos outros apenas as aparências externas. Se uma pessoa é alta, bonita, em forma e bem vestida, então ela possui qualidades físicas. Os humanos geralmente admiram e respeitam. Frequentemente essas pessoas são as qualidades físicas que buscam em um líder. Entretanto, Deus, a capacidade única de ver uma pessoa. Deus conhece o nosso verdadeiro caráter, porque Ele vê o coração. E essa forma das pessoas ver se você está bem vestido, se você não está, se você... Às vezes a pessoa está mal vestida, mas a pessoa tem muito dinheiro, ou a pessoa que está aquela pessoa com uma roupa bonita e tal, e não tem um dinheiro às vezes nenhum que pegar, tá? Isso muita coisa acontece mesmo no nosso cotidiano. Em 1 Samuel 16, tinha chegado a hora de Samuel ir à casa de Jessé em Belém, para ungir o próximo rei de Israel. Quando Samuel viu o filho mais velho de Jessé, Eliabe, Samuel ficou impressionado com o que viu. Certamente, diante do Senhor o seu ungido, disse o profeta, versículo 6. Não obstante, Deus disse a Samuel, não olhe para a sua aparência e nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior. Olha o exterior, como é que nós, ser humano, vemos uma pessoa. Porém, o Senhor, Ele vê o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Saul, o rei, o primeiro rei de Israel, era alto, bonito. Samuel provavelmente não estava procurando alguém como Saul, e a aparência de Eliabe foi bastante impressionante, mas Deus tinha um homem diferente em mente para ungir o próximo rei de Israel. O Senhor já havia revelado a Samuel que buscava um homem segundo o seu próprio coração. Então, um pouco quer dizer que as pessoas vê a aparência, que vê a aparência rústica, feia, bruta, mas não conhece verdadeiramente, porque a única pessoa que é capaz de conhecer o nosso coração é Deus e mais ninguém. Samuel olhou para todos os 7 filhos velhos de Jessé, mas Senhor rejeitou todos com a sua escolha para rei. Deus estava procurando alguém que estivesse fiel. Davi, o filho mais novo de Jessé, a quem se preocuparam em chamar, estava cuidando das ovelhas. Por que Samuel rejeitará os outros filhos? Finalmente Davi e o Senhor disse, este é. Samuel 1,16, versículo 12. Davi foi a escolha de Deus, imperfeito, mas fiel. Um homem segundo o coração de Deus, embora a Bíblia
diga que era bonito. Versículo 12. Davi não era uma figura impressionante, mas Davi havia desenvolvido um coração segundo Deus em seu tempo sozinho, nos campos, pastoreando os rebanhos. Davi passou a conhecer Deus como seu pastor. Ver Salmo 23. As aparências podem enganar. A aparência externa, essa aparência externa, né, não revela como as pessoas são. A aparência física mostra o valor, o caráter, a integridade ou a fidelidade de uma pessoa a Deus. As qualidades externas são, por definição, superficiais. As considerações morais e espirituais são muito mais importantes para Deus. Deus vê o coração nas Escrituras e a vida moral e a espiritual no interior de um provérbio. 4, versículo 23. Explica que tudo que fazemos flui de nossos corações. O coração é o núcleo, a essência interior de que somos. A pessoa boa tirou o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6, versículo 45. Para todos que viram Judas Iscariote, parecia um discípulo fiel, mas a sua aparência era enganadora. Os outros discípulos não tinham a menor ideia do que estava acontecendo dentro de Judas. Jesus era o único que conhecia o coração de Judas. Não é fato que escolhi vocês, os 12, como sinal de interrogação, mas um de vocês é um diabo. João 6, versículo 70. A perspectividade de Deus é mais alta, mais profunda e mais sábia do que a nossa. Isaías 55, versículo 8 e 9. Segundo Crônicas 16, versículo 9, diz que os olhos de Deus estão continuamente passando por toda a terra para dar a força cujo coração totalmente dele. Deus examinar os nossos corações, examinar as nossas motivações, tudo que há para saber sobre nós. Salmo 139, versículo 1. Deus sabe se uma pessoa será fiel. Deus vê o que as outras pessoas não podem ver. Elas não podem enxergar, elas só enxergam as aparências por fora bruta, né? O rei Davi estava longe de ser perfeito. Ele cometeu adultério, assassinato. 2 Samuel, versículo 11. Mesmo assim, Deus viu em Davi um homem de profunda e permanentemente fé, totalmente comprometida com o Senhor. Deus viu um homem que dependeria do Senhor para obter força e orientação. 1 Samuel 17, 45, 47, 23, 2. Deus viu um homem que reconheceria o pecado, o fracasso, e se arrependeria e pediria perdão ao Senhor. 2 Samuel, versículo 12, Salmo 51. Deus viu um Davi, homem que amava seu Senhor, um homem que adorava o seu Senhor com todo o seu ser. 2 Samuel 6, capítulo 14, né? Versículo 14. Um homem que havia experimentado a limpeza e o perdão de Deus. Salmo 51. E passou a entender as profundezas de Deus e por ele. Salmo 13, 5, versículo 6. Deus viu um homem com relacionamento sincero, o pessoal, com o seu Criador. Quando Deus olhou para o coração de Davi, ele viu um homem segundo o próprio coração. Atos 13, versículo 22. Como Samuel, não podemos ver o que o Senhor vê e devemos confiar. Não é para obter sabedoria e podemos confiar que quando Deus olha para nossos corações e vê a nossa fidelidade, nosso verdadeiro caráter, vê o nosso valor como indivíduos. Então, assim, eu mais ou menos o que quis li um pouquinho e entendi
que Deus não vê essa aparência feia que está aqui, não vê essa forma bruta. Deus, Ele olha a nossa vida, o nosso coração assim, cheio de esperança, com pedras bonitas como diamante, ouro, coisas bonitas por dentro. Ele vê o nosso coração transparente, o nosso coração lindo. Então assim, há aparências que enganam, porque nós vemos a aparência ela de uma forma feia por fora, mas como Deus pega e vê o coração puro. Olha que coisa linda, que coisa pura, tá? Não estou misturando a religião, a parte bíblica com o artesanato. Eu só vi porque eu tenho certeza que foi um Espírito Santo que veio pedir para mim fazer, tá? Então assim, Deus vê a gente assim. Então hoje em dia nós podemos andar com uma roupa rasgada e as pessoas vê e fulano ali feio, não está bem próprio. Não, ele pode estar ótimo com Deus, uma aparência. Então assim, Deus vê a gente assim. Então hoje em dia nós podemos andar com uma roupa rasgada e as pessoas vê e fulano ali feio, não está bem próprio. Não, ele pode estar ótimo com Deus, uma aparência feia, fedendo, tal, mas o coração dele é esse. E você que está aí não está vendo como é que é o coração, como é que Deus enxerga ele. Nem eu enxergo. Ninguém nesse mundo enxerga, mas Deus vê o coração de todos assim. Tá, gente? Peço para vocês olharem um pouco mais como é que tá? Foi feito com muito amor para fazer só essa parte desse versículo para vocês terem a noção como é que uma coisa que tocou no meu coração e da minha esposa Bruna, para a gente poder fazer, e com a missionária Marise veio falar, pô, é assim que tem que ser. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, não conseguia dormir direito, não conseguia, né? Então assim, o ramo que a gente trabalha com isso, com tronco, botando artesanato, botando as plantas. Só que assim, ela falou que assim, eu queria que fosse uma coisa bem diferente, que Deus tocasse no teu coração e você fosse fazer desse jeito. Então nós fizemos desse jeito, com a aparência, para vocês verem de novo como é que Deus vê o nosso coração puro, transparente. Então, em qualquer ato, antes de julgar, antes de querer alguma coisa, nós temos que olhar como é que o amor é. Tá bom, gente? Peço para vocês deixarem um like, compartilhar, mostrar para os amigos, mostram para todos, tá? É uma mensagem enviada com muito amor e carinho para vocês, tá? Muito obrigado aí para vocês.